Olá, meu nome é João Paulo e eu vou falar sobre a pedagogia do jogo na educação física escolar, trazendo aqui, né, algumas ideias apresentadas pelo professor Alcides aí que a gente que foi proposto aí na live dele, é um professor da Unicamp. Né? A intenção aqui é explicar uma forma simples como essa pedagogia funciona e por que ela é tão importante para nós futuros professores de educação física no ambiente escolar. O professor ali ele comenta que a pedagogia do esporte ela surgiu diretamente da teoria da educação física escolar. Ela veio muito mais da prática, da vivência do jogo, daquilo que acontece quando as pessoas realmente jogam, né? Ou seja, antes de ser um conteúdo escolar, essa pedagogia nasce da observação de comportamentos dos jogadores, ou seja, da forma como eles resolvem os problemas dentro do jogo e de como tomam decisões de se organizarem coletivamente. E quando levamos essa lógica para dentro da escola, no nosso desafio como professor é fazer com esse conhecimento dialogar com a parte teórica da educação física. É que é aí que entra a importância de planejar boas aulas, para que tenham objetivos e que faça o aluno aprender com o jogo. E não simplesmente o aluno sair ali feliz, alegre, porque participou de uma atividade e a atividade foi lúdica, mas assim que ele saiba refletir, saia do exercício ou da aula refletindo sobre o jogo. Um ponto que o professor também destaca da pedagogia não é só o conjunto de métodos, a ludicidade que eu acabei de falar, que ela não significa para todo mundo que sair da aula rindo, né? Muito pelo contrário, você tem que sair da aula refletindo sobre as maneiras de como você se, como que eu posso dizer assim, como você se organiza coletivamente, o que você pode fazer para melhorar é, aquilo dentro do jogo em si. Então você sai feliz, mas porém com uma sensação assim, de que você aprendeu tal estratégia, vamos dizer assim. E não que a ideia é que o jogo que a ideia é que o jogo ensine e não que seja apenas um passatempo. O professor também apresenta as três bases da pedagogia do esporte, que a primeira é o ambiente de rua, que eu acho que essa é a mais fácil de entender, porque quase todo mundo já passou por isso lá na rua, nas brincadeiras, lá com os colegas, nos vizinhos, os primos, etc. Festinha de aniversário. Porque quando a gente era criança, né, acho que todos, independente que seja o, um atleta ou não, mas passou por algum joguinho na rua ou até mesmo com algum amiguinho, mesmo que não foi para frente, mas ali participou de alguma atividade nesse sentido. Então ali a gente criava regra, mudava o tamanho do gol, a gente resolvia conflitos, usava a luva, no meu tempo usava a luva do goleiro era o chinelo também era usado para colocar, para fazer as traves. Então ali a gente observava que quem jogava melhor e a gente tentava copiar, né? Então esse aprendizado espontâneo mostra como o jogo por si só já tem um grande potencial educativo. A segunda base é o ambiente do jogo. Aqui entra a responsabilidade do professor de organizar o jogo dentro da aula. É ele que cria o espaço, escolhe o tipo de jogo, define regras, propõe desafios e estimula a tomada de decisão. O ambiente também precisa fazer com que o aluno pensar e criar estratégia e entender o que está acontecendo. Ele precisa saber tudo que envolve o jogo ali, desde um objetivo de defesa, um objetivo de uma jogada ensaiada, alguma coisa assim. Não é só colocar a bola no chão e sair jogando assim, como se. Eu sempre lembro que a criançada a gente joga a bola, vai todo mundo ir atrás da bola. Ninguém se preocupa lá com o meio de campo, com a defesa, com o goleiro ou com o ataque. E a terceira base que ele cita aí no vídeo é a base do. Deixa eu ver aqui, eu acabei esquecendo. É o ambiente de aprendizagem. Esse é o momento em que o professor está mais diretamente aí fazendo perguntas, propondo reflexões e ajudando os alunos para entender
que o jogo acontece daquele jeito. É quando o aluno transforma a prática em conhecimento. Coisas como posicionamento, noções de espaço, cooperação, tomada de decisão e leitura do jogo começam a fazer sentido para os alunos. Eles começam a observar o jogo como um todo, não somente como um exercício em si, só para dar risada e se divertir, como a gente estava na ludicidade ali, mas como um todo, né? O jogo tem uma estratégia, que às vezes a defesa tem que jogar de tal jeito, o meio de campo tem que se portar de tal maneira, lá os atacantes não é só atacar, talvez ajudar a defender também, então eles vão começar a entender esses tipos de tomada de decisão aí dentro do jogo. Nós, como futuros professores de educação física, a gente precisa entender que não existe um único método. Cada turma é diferente, cada escola é diferente, cada um tem sua realidade, cada professor vai construir o seu próprio jeito de ensinar. Então não existe, como o professor fala ali no vídeo, que se fosse pegar o método dele, se a gente fosse acompanhar o método dele, a gente estaria errado, no sentido de se ele fosse observar ou avaliar. Mas ele fala ali que a gente tem que ter os próprios métodos da gente, que nenhum método do outro é melhor ou mais eficaz. Cada um vai ter o seu método, vai achar a sua maneira de ensinar o jogo em si, propor a pedagogia do jogo em si. Então o aluno precisa jogar, refletir, repetir, errar, tentar de novo, aprender com esse processo até ele massificar aquilo na sua cabecinha e que ele possa praticar o jogo mais com, vamos dizer assim, com mais ênfase, com mais determinação, com mais objetivo. E aí, quando aqui eu marquei um negócio que quando a gente conseguimos unir a prática do jogo e a teoria da educação física, essas três bases da pedagogia do esporte, nossas aulas passam a ter muito mais sentido. O aluno deixa de ser apenas um participante e passa a ser alguém que pensa, entende e desenvolve o meio do jogo. Então aí, para concluir, a pedagogia do jogo nos mostra que o esporte vai muito além da competição. Ele é um espaço de formação humana, de convivência, de tomada de decisão, de respeito, principalmente, e da construção de conhecimento. O nosso maior papel como professor é transformar cada jogo em oportunidade real de aprendizagem. Boa noite e muito obrigado.